Vamos ler gibi, pessoal. Meu nome é Eduardo e hoje eu gostaria de tratar um tema que seria um mangás de terror, né? Eu vou apresentar aqui dois mangás que eu li, né? Um é focado mais no autor, né? Que é um autor muito conhecido, principalmente de terror e de mangá. E o outro seria um mangá que eu acabei de ler agora essa semana, que é lançamento aí, e que eu também achei interessante. Os dois são mais ou menos na mesma pegada, né? É um terror bizarro, é uma coisa bastante sobrenatural. E então eu queria trocar uma ideia com relação a esses dois mangás, tá? Vocês vão sim ouvir um cachorro ao fundo aí, que é o vizinho hoje, o cachorro dele que está atacado. Mas faz parte da gravação do vídeo em casa, né? Não tem como a gente escapar desses sons externos aí. Bom, antes também de eu começar a falar desses dois mangás, eu ia pedir uma força para vocês, dar um like, compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acham que tem interesse nesse assunto. Como eu falei em outros vídeos, eu não tenho intenção de resenhar quadrinhos, eu tenho intenção de dar dicas, né, do que eu li, do que eu achei bom, né, que eu gostei, e alguns que eu vou falar também eu não gostei. Inclusive eu vou comentar sobre um hoje aqui do autor, né? E também quem puder compartilhar com os amigos, passar pro pessoal aí para dar uma força pro canal, que como a gente está começando, então ainda não tem muitas visualizações, aquela coisa toda, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Bom, o que eu queria falar então sobre os mangás de terror, né? Primeiro, foi um que me pegou há algum tempo atrás, tá? Que é Junji Ito, né? Esse aqui foi o primeiro mangá que eu comprei do Junji Ito, Fragmentos do Horror, é da editora Darkside. Por que que ele me pegou? É um terror de histórias curtas, né? E ele é aquilo que eu disse, ele é um terror bizarro. Tem que colocar o óculos aqui para procurar algumas umas cenas aqui. Ele é bem assim esquisito, né? Na hora que você pega as imagens, tá vendo? Isso aqui é uma madeira que está cheia de olhos, né? A história de uma casa amaldiçoada, e aparecem esses olhos. Então é um horror ou um terror, né? Assim bizarro, né? Mas é bastante interessante. Esse aqui foi o primeiro mangá do Junji Ito que eu comprei. Aí eu comecei a ir atrás de outros, né? Esse cara aqui tem, eu não lembro, mas acho que a Pipoca e Nanquim lançou quase tudo que tem do Junji Ito. Então tem bastante material, não sei se ainda tem disponível, tá? Mas esse aqui foi o primeiro que eu peguei. Então eu gostei e comecei a ir atrás de outros títulos do Junji Ito. E eu acabei gostando bastante da temática de terror dele, né? Que eu falei, é um terror bizarro. Às vezes ele chega a ser até um pouco nojento, né? Por causa das imagens que aparecem aqui. Mas eu particularmente gostei das histórias, do enredo. Geralmente também Junji Ito é um mangá que ele não tem um fim assim esclarecedor. Geralmente ele acaba sem você saber o que aconteceu, mas ele faz você pensar num final, né? Como, pô, parou ali, mas será que aconteceu o quê? O cara morreu, o monstro atacou ele, o fantasma ficou infernizando a vida dele o resto da vida. Então por isso que eu acho interessante, tá? Então esse aqui foi o primeiro. Aí eu fui atrás do segundo, que esse aqui já é da Pipoca e Nanquim, que chama Calafrios, tá? Esse outro aqui também, o que eu acho interessante nele é que ele também é uma coletânea de histórias curtas, inclusive fragmentos do horror também. São várias histórias curtas, tá? Não tem curta que a gente fala é assim, né? Tem algumas que tem 20 páginas, outras tem 30 páginas, outras tem 5 páginas. Então são historinhas fechadas, tá? E então eu volto sempre a dizer que o Junji Ito, ele é um terror bizarro. Por exemplo, essa história aqui, que é uns balões, né? Não sei se vai dar para ver direito aqui.
E nesse balão tem uma cabeça com a fisionomia de uma pessoa e esse balão começa a correr atrás da pessoa até laçar, que é a que está aqui embaixo, ó, tá? Deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Tá bem aqui, ó. Então a cabeça corresponde a essa pessoa aqui e essa cabeça ela acaba laçando e enforcando a pessoa, né? Então você vê que é um estilo de terror assim bizarro, né? E tem algumas cenas mais chocantes, tipo Annabelle, né? Então é uma coisa bastante impactante. Muito bom, né? Esse mangá, eu gostei bastante. E depois desse outro eu fui atrás de mais um que foi Frankenstein. É uma adaptação do Junji Ito. Tem outras histórias curtas, tá? Acho que metade do mangá é o Frankenstein. Começa aqui, para você ver, ó, aqui é o Frankenstein começa, então é uma quantidade razoável de páginas do mangá. E anteriormente são essas histórias curtas que também são muito boas. Então eu acabei comprando, né? Gostei bastante do mangá e tudo mais. E aí eu fui atrás de outros do Junji Ito, que eu acabei até me desfazendo, que depois de ler isso aqui, eu procurei alguns outros e fui atrás das egocêntricas maldições de Soichi, acho que é assim que pronuncia o nome, tá? E o que acontece nesse mangá? É um mangá mais ou menos dessa quantidade de páginas, né? Então você vê aqui, isso aqui deve ter umas 400 páginas mais ou menos, para mais, 400 páginas. E focou num tema só, que é esse Soichi, desculpa que a garganta tá meio enroscada aqui. Mas o que acontece? Ele tem várias histórias curtas, mas com a mesma temática, então ele acaba se tornando repetitivo, né? Toda hora acontece sempre a mesma coisa, acontece uma coisa que dá uma maldição dele lá, aí termina aquela história, começa outra, quase que do mesmo jeito, e já vem de novo com a temática do ele faz uma maldição, depois volta de novo, sempre a mesma coisa. Eu não gostei e já até nem tenho mais esse aí. E tem um outro que o pessoal fala que é um clássico do Junji Ito, que é Tomie. Eu também li, né? E infelizmente já me desfiz dele, porque eu também não gostei. É a mesma coisa. E o Tomie é pior, que são 2 volumes desse aqui, né? E sempre a mesma coisa. Então é uma menina que faz o cara se apaixonar por ela. E nessa paixão o cara fica doente pela mulher, ela acaba matando a Tomie, esquarteja ela morre, depois ela volta de novo, aí arruma outra pessoa, o cara se apaixona e fica nesse negócio, tá? Então quer dizer, na minha opinião, tá? Tem gente que acha isso sensacional, que Tomie é uma obra de arte, mas eu não achei isso em especial. Então eu prefiro do Junji Ito histórias curtas, que eu acho que ele faz aquela temática, encerra, né? Apesar de, como eu falei, tem algumas histórias que elas não se finalizam, mas deixa você pensando no que aconteceu, né? E por isso que eu achei legal. Tem outras obras dele que o pessoal também fala que são muito importantes, que é Uzumaki, eu também não li, tá? E fiquei meio com medo agora de pegar, porque quando a gente pega essas histórias que é um volume único, né? Que é um tema só, então eu fiquei meio preocupado de novo não ser repetitivo, tá? Mas tem outros, tá? Esses aqui foram os que eu gostei, o que eu li, mas tem uma série. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver vários e vários títulos do Junji Ito, né? E eu acredito que os outros, apesar de eu não ter lido, eu acredito também que se for histórias curtas, eu acho que a pegada é legal. Tem alguns que vão ser até repetidos, tá? Repete em Calafrios, repete em Frankenstein e por aí vai. E pulando agora Junji Ito, tem mais um lançamento da Pipoque Nankin, que eu acho que esse aqui é o mais novo, todo mundo tá falando dele. É o PTSD Radio, ou PTSD Rádio, né? Que também são histórias, algumas são várias histórias curtas, tem algumas aqui que tem 5 páginas apenas, né? A maioria é bastante imagem. Mas ele é um terror assim que
também é bizarro, né? Mas uma coisa que, por exemplo, a pessoa tá num quarto, né? Tá deitada lá, aí tá pensando, ah, parece que eu vi um vulto que não sei o que. Na hora que a pessoa deita, fecha os olhos, essa é uma imagem desse tipo que aparece do lado da pessoa, né? Então quer dizer, ali você não sabe, a pessoa dormiu e essa entidade ficou olhando para a cara dela, o que foi, né, que aconteceu. Tem uma cena que também, que nem eu falei, é um terror bizarro e nojento, então o rapaz aqui ele está dormindo, ele sente que alguma coisa entrou na boca dele, né? Ele começa a engasgar e aí ele cospe alguma coisa, um ser, sei lá o que é isso aqui, tá? E aí acaba a história. Então quer dizer, são historinhas bem curtas, né? Bizarras, nojentas e às vezes nojentas, né? Mas que deixa você pensando, porque e tem hora que até você se assusta, porque é aquela virada de página que não tem nada, né? E de repente, por exemplo, o cara tá olhando no espelho e sente que tem alguma coisa atrás, aí na hora que vai acabar a história, é isso aqui que tá atrás dele. Então, esse é um exemplo, tá? Não é esse a história. O que que eu gosto desses tipos de mangá, né? O PTSD Radio, da Pipoca Nankin, e o autor é o Masaaki Nakayama. Eu nunca, esse aqui foi o primeiro mangá que eu peguei dele, não sei, parece que ele tem outros, tá? Ele tem outros aí que são bastante, acho que já é conhecido, não sei se tem no Brasil, mas eu vi esse aqui. Depois eu vou dar uma pesquisada aí para ver se tem mais alguma coisa dele que eu achei interessante. É, o comentário que eu tenho desse PTSD aqui é o seguinte: são várias historinhas que contam o seguinte. Tem um ídolo aqui que ele solta uma maldição. Essa maldição geralmente é alguma coisa relacionada a cabelo, né? Depois que eu vi alguns outros vídeos, parece que os japoneses têm essa mania de cabelo no terror, né? Tanto é que tem aquela, eu não lembro agora o nome daquele filme que a menina sai da televisão lá com aquele cabelão, né? Eu esqueci o nome agora. Mas então a grande parte desse mangá ele fala um pouco de cabelo, né? E o que eu vejo também desse mangá aqui que eu achei interessante. Todas as histórias, elas são uma frequência de rádio. O pessoal já andou falando aí que se tem gente que já começou a pegar da menor para maior, né? Que vocês verem que chegar bem perto aqui, tem uma frequência de rádio bem aqui, ó, que o pessoal estava lendo da menor para maior ou alguma coisa do tipo para ver se tinha uma sequência, porque tem hora que você pega um trecho da história que está na primeira página do mangá e a continuação dela está no fim do mangá, né? Então o pessoal acho que queria juntar essas frequências de rádio aqui para ver o que dava, tá? Mas o que eu achei interessante desse mangá aqui é que quando você compra ele, ele fala assim, o mangá que assombrou até o seu autor. Realmente parece que ele, quando ele estava escrevendo esse mangá, ele teve uma série de problemas de saúde. Ele até conta no terceiro volume do mangá que ele teve uma doença na boca lá. Ele fala o nome da doença e tudo mais, né? E até ele faz o desenho aqui, que é até um negócio meio bizarro pra caramba, né? Que é umas feridas. Isso aqui diz que é uma ferida que deu na boca dele lá, tá? E ele sofreu dessa doença e chegou no terceiro volume, ele acabou parando. Não sei se ele ia continuar, porque nesse terceiro volume aqui ele conta uma parte do que aconteceu, né? E o que eu achei mais engraçado desse mangá, tem um monte de gente que falou que começou a ler, teve pesadelo, aquela coisa toda. Eu não. É assim, eu achei muito bacana, achei bem caprichado, né? A Pipoca Nankin também faz uns mangás bastante caprichados. Mas o que mais me impressionou, me assustou, vamos dizer assim, me deixou assim mais impactado, é a história real dele, que está no mangá. As outras histórias você lê, você sente né, aquelas coisas de aparecer uma pessoa, às vezes você está gravando um vídeo aqui
E aqui no mangá, por exemplo, eu tô falando, aí eu desligo a câmera e parece que tem uma pessoa aqui do lado, então você fica meio impactado. Mas o que eu achei mais legal disso aqui é quando ele conta a história de quando ele estava escrevendo esse mangá, né? E aconteceu algumas coisas no estúdio dele, que ele alugou um estúdio lá, né? E ele achou um altar shintoísta lá e todo mundo fala que eles têm uma maldição. E aí depois disso aconteceram várias coisas, né? Funcionários que saíram, ele acabou depois mudando de estúdio, a vida dele melhorou, mas ele resolveu parar depois, né? De escrever esse terceiro volume. Mas o que eu achei mais legal foi isso, que o que mais me assustou foi quando ele começou a contar a história dele. Se é real, se não é, se é para vender mangá, não dá para saber, mas se foi uma jogada muito boa que ele fez aqui, né? Não sei se é marketing ou o que foi, mas eu achei muito legal essa parte, tá? Então eu queria deixar para vocês aí essa dica, né, de PTSD Radio. Agora, como já tem lançamento, esse aqui, o terceiro, acho que ainda está num preço mais caro, mas esses dois aqui vocês já acham em promoção, né? E eu acho bom porque são só 3 volumes, né? Porque eu tenho uma coleção tem coleção de mangás aí, por exemplo, o que eu fiz foi que está aqui em cima, Ataque dos Titãs, são 17 volumes, né? Então é volume pra caramba, é um dinheiro gasto, e esse aqui não. Esse aqui já são só 3 volumes, você mata a coleção, né? E eu achei interessante. Para quem gosta de terror, fica essa dica aí. Junji Ito, tem outros, tá? Eu tô só falando desses dois aqui hoje, né? Um é mais referente ao autor, que quem for procurar vai achar bastante coisa, né? Junji Ito, inclusive publicações da Pipoca e Nankin, que teve bastante. E quem quiser dar uma oportunidade, PTSD Radio, né? Que também é da Pipoca e Nanquim, muito bom, tá joia? Então fica aí a dica, mais uma vez eu peço para quem curtiu, compartilhar com os amigos, dar uma curtida, visualizar, deixa o comentário se leu alguma coisa desse tipo, se gostou, se não, se esse não é um tema que você curte, né? Porque é normal também, nem todo mundo gosta de terror. E aí você deixem aí os comentários e quem puder me dar uma força, eu agradeço, tá joia? Muito obrigado por assistirem até aqui, um grande abraço e valeu!